Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Claudiano aqui com você no canal que simplifica a tua vida, descomplicando português, matemática e raciocínio lógico para você poder gabaritar nas suas provas e nunca mais ter dor de cabeça com nenhum desses conteúdos. E a partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de aulas de português sobre classe de palavras. É isso aí, meu povo. Já pega papel e caneta e anota tudo, porque você sabe que aqui a aula é extremamente bisurada para você. Então, vem comigo sem mais delongas. Bem, como eu disse, nós vamos falar sobre classes de palavras. Agora, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução geral. Vou falar um pouco de cada um e nos próximos vídeos, cada aula vai ser sobre uma das classes de palavras. Eu quero que você entenda bem o conteúdo. Vou te dar uma introdução agora. Nas próximas aulas, aula por aula, nós vamos desmistificando isso aqui, tornando isso bem facinho. Beleza? Tranquilo? Se assustou não? Preparado? Eu estou preparado aqui. Tenho certeza que você também está preparado para lá. Daí, vamos embora. Presta atenção. O que são classes de palavras? Classes de palavra ou classes gramaticais nada mais é do que a classificação da palavra, isso é, a função que cada palavra exerce dentro do texto. Claudiano, não entendi muito bem o que você falou, não. Observa, vê o exemplo aqui, você vai entender agora. Eu tenho o exemplo. O carro é azul. Tranquilão? Nessa frase, eu tenho várias palavras. Cada palavra dessa tem uma função, um significado. Ela exerce uma função dentro desse texto. Observe. A palavra o, ela é um artigo. A palavra carro exerce a função de substantivo nessa frase. A palavra é um verbo de ligação. A palavra azul é um adjetivo, é uma característica do carro. Então, percebeu? Cada palavrinha dessa tem um significado, tem uma função dentro desse texto. É justamente isso que nós vamos estudar. São as funções que as palavras exercem individualmente dentro de cada texto, dentro de cada contexto. Tranquilão? Beleza? Não se assuste não, você já sabe que a aula é bisurada. Inclusive, em lugar de se assustar, já deixa o teu like e se inscreve, porque essa aula foi preparada com todo carinho para você não ter nenhuma dor de cabeça. Vamos avançar. Presta atenção. Ao todo, nós temos 10. Eu disse 10 classes de palavras. E essas classes de palavras, elas têm duas subdivisões, digamos assim. Elas subdividem-se em classes de palavras variáveis e aquelas que são invariáveis. Só pelo nome já dá para a gente ter uma ideia, né? Variável é aquilo que... Isso, exatamente o que você falou. Aquilo que varia. Enquanto invariável é aquilo que não varia. Agora, quando eu falo em varia ou não varia, eu estou dizendo que ela modifica. Modifica o quê, Claudino? Pelo amor de Deus. Modifica pelo menos uma das três coisas. Ou vai modificar em gênero, masculino, feminino. Ou vai modificar em número, singular, plural. Ou pode modificar ainda em pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Quais são as classes de palavras que existem, que nós podemos classificá-las? Como eu disse, são 10. Elas são artigo, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, numeral. Essas são as variáveis que podem ter variação. Aquelas que não podem ter variação são advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Aí você olha e diz, meu Deus, Claudiano, como é que eu vou guardar tudo? Como é que eu vou decorar isso aí? Calma, já começou errado. Primeiro, não é para decorar. Não. Tá no lugar errado. Não é decorar, é aprender. Aqui você veio para aprender. Devagar, respira. Tem calma. Solta os braços. Fica tranquilo. Tranquilo de lá e tranquilo de cá. Sem tensão. Não é para decorar nada aqui. É para você aprender de forma simples e bisurada com o bisu do Claudiano. Preste atenção na responsabilidade. Estou de olho aqui no que você está fazendo. O que nós vamos aprender aqui é passo a passo. Relaxa, você está comigo, está jogando em casa. Aqui a gente vai aprender cada uma delas com vários exemplos, com exercícios ao final de cada aula. Fica tranquilo que a aula é bisurada, você já sabe disso. É assim que nós vamos ver cada um deles. Aula por aula, conteúdo, depois exercício para a gente massificar. Relaxa, estamos em casa. Avança comigo. Qual a primeira classificação que nós temos? É a de substantivo. O que é um substantivo? Nada mais é do que aquilo que dá nome, que nomeia as coisas, os seres, ou características, sentimentos. É aquilo que dá nome às coisas. Isso é um
Substantivo é a palavra, no contexto, é a palavra que dá nome às coisas. Já foi a primeira. Tranquilão, direto ao ponto. Qual é outra classe de palavra? É o artigo. Artigos são as palavras que definem ou que indefinem o substantivo. Artigo é a palavra que vai ou definir ou vai indefinir. Mas vamos ver exemplos de cada uma dessas coisas. Não te preocupa não, vai ficar bem simples, bem claro. Próxima é o adjetivo. Adjetivo é aquilo que expressa uma característica. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, mas é uma característica do substantivo. Você está percebendo que eu falei de substantivo, falei de artigo, falei de adjetivo. Tanto artigo quanto adjetivo estão se relacionando, se referindo a substantivo. Você já começa a entender que substantivo é importante. As palavras estão se direcionando para ela. E realmente é. Elas são. O substantivo é importante. Baseado nele, nós caracterizamos algumas outras. A próxima classificação de palavra é o pronome. Se utilizar para substituir um substantivo, para ficar no lugar dele, ou então para ficar do lado dele, acompanhar. Ou ainda uma outra possibilidade é para se referir a um substantivo. Nem substitui nem acompanha, mas está se referindo, falando da vida dele. É o famoso X9, fala da vida dos outros. O dedo duro, pode ser também. Essa é a função do pronome. A próxima classe de palavras que nós temos são os verbos. Aqui, presta atenção, muita atenção. Falou de substantivo e verbo. Esses dois caras aqui, dentro da nossa frase, na verdade, dentro da nossa oração, eles são essenciais. Esses dois caras aqui, substantivo e o verbo, a gente vai trabalhar bastante e guarda isso no coração. Deixa um espaçozinho aqui, ó, bem estratégico no coração para o substantivo, um espaçozinho bem estratégico também para o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Bota aí um coraçãozinho assim, ó, nessa palavra verbo. Chega aqui perto dela e coloca um coração aqui, bem desse... Que coração horrível, mas suponha que isso aqui fosse um coração bonitinho. Olha aí, já melhorou 10 centavos. Bota um coração nisso aqui, porque isso aqui, meu amigo e minha amiga, isso aqui é belíssimo e nós vamos trabalhar bastante. A próxima classificação, dentro das classes de palavras, é de advérbio. Advérbio é aquela palavra que modifica um verbo, presta atenção. Pode modificar um verbo, pode modificar um adjetivo, que é uma característica, como nós já vimos, ou ele vai modificar um outro advérbio. Pode modificar qualquer um desses três: verbo, adjetivo ou outro advérbio quando se referir a ele. Não te preocupa não, a gente vai ver com exercícios, vai ficar bem tranquilo esse conteúdo aqui. Isso é só uma introdução para a gente se familiarizar com algumas palavras que nós veremos no decorrer das próximas aulas. Outra possível classificação é a de conjunção. Conjunção é uma palavra que eu uso para ligar orações ou então para ligar parágrafos. Basicamente essa é a função da conjunção, para que a frase não fique sem nexo, sem ligação, um negócio solto, para ter uma conexão. É para isso que servem as conjunções. Já a preposição, ela tem uma função parecida com a da conjunção, só que a preposição ela vai ligar termos, vai ligar palavras. As palavrinhas vão se juntar para formar uma frase, para ter sentido. Essa é a função da preposição. Numeral são palavras que dão uma ideia ou de quantidade ou então uma ideia de ordem, de organização. Já a classe de palavra de interjeição é aquela que expressa um sentimento, uma emoção, uma entonação, enfim, dá essa característica para o nosso texto. E dessa forma nós vimos as 10 possíveis classes de palavras, como eu disse. No decorrer das próximas aulas, nós vamos massificar cada uma delas. Vamos falar item por item, um detalhe de cada uma, fazer alguns exercícios, é claro, para não deixar nenhuma dúvida, e você vai ver que o seu conhecimento ele vai crescer de forma exponencial. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!